Pois é, Diego, Chico Alves, é o seguinte, em função dessa crise que nós estamos vivendo aqui hoje no Estado, né, com a determinação judicial para a retirada dos garimpeiros que estão ilegalmente na área indígena dos Yanomamis, então foi criada uma comissão externa pelo presidente Rodrigo Pacheco, que, vendo a preocupação da bancada, os três senadores de Roraima, reproduzindo a preocupação de toda a população de Roraima, porque lá no garimpo estão milhares de pessoas. Ninguém tem um número exato. Nenhum segmento tem um número exato, mas estima-se entre 15 e 20 mil garimpeiros. Pois bem, essa comissão foi constituída, nós nos deslocamos hoje às 5 horas da manhã para Boa Vista. Aqui chegamos, nos juntamos à comitiva do ministro da Defesa, José Múcio, né, e fomos até a área Yanomami, na região do Surucucute. No entanto, em função do teto baixo, o avião que nos levava, o Caravan, tanto o helicóptero em que foram o ministro da Defesa, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha e outras autoridades, também não puderam pousar ali para ver, primeiro, a situação dos Yanomamis. Segundo, a questão dos garimpeiros que por ali realmente circulam em volta daquela comunidade, que é a comunidade mais expressiva da área dos Yanomamis, lá na comunidade do Surucucus. E, obviamente, que nós queríamos ver em loco e reproduzir para as autoridades brasileiras essa preocupação, porque com a determinação judicial de retirada imediata dos garimpeiros que ali estão ilegalmente, então começou aquela situação, né, de como retirar esses garimpeiros que ali, na verdade, estão aos milhares, né? Então, primeiro, tem que serem retirados de duas formas: ou através de aviões, porque eles vão em pequenos aviões ao longo de muitos anos, ou então pelos rios Urariquera, Rio Mucajaí ou Catrimani. São os três rios que levam até a reserva Yanomami. Inclusive, no caso do Rio Mucajaí, com muitas cachoeiras, dificultando, inclusive, esse deslocamento e essa saída deles. Pois bem, hoje, o que nós vemos é que há um movimento, até agora, pacífico, eles estão realmente querendo sair, mas não tem meios, porque a maioria dos proprietários de aviões, olha que são muitos, que fazem o tráfego, o trânsito deles para a área, né, e não conseguem mais deslocar com medo de alguma repreensão ou apreensão das suas aeronaves, mesmo se dizendo hoje que eles podem fazer os voos apenas para retirada dos garimpeiros. Agora, você imagina o que é retirar em torno de 20 mil homens ali do meio da floresta, a aproximadamente 200 quilômetros da capital, né? Então, é uma situação que nós consideramos extremamente grave, porque muitos deles já estão passando fome. Como não houve o suprimento de alimentação para esses garimpeiros, nas várias localidades em que estão, o que acontece? O alimento começou a ficar escasso, né? Imaginem, em cada comunidade daquela, com 50, 100, 200 homens. Então, isso está nos preocupando demais, porque em outras épocas houve realmente também operações dessa natureza, mas eles teimavam e reagiam para não sair das áreas, adentrando na mata e fazendo outras operações para que, passado aquele movimento, eles pudessem permanecer na área. Hoje não. Até eu comentei com o ministro, numa reunião que tivemos já no retorno da área, né, quando não conseguimos pousar, que é um momento mais pacífico que nós estamos vendo. Só que hoje tem muito mais homens e tem muito mais dificuldades para eles saírem.
A gente perdeu o áudio do senador, né? A gente está Acho que ficou conseguindo. mutado, viu, É, Diego? Acho que tá senador, mutado, acho que. né? Será que o áudio do senador. Se ele tá me ouvindo, né? Senador, tá ouvindo a gente aqui ou não? Ele também não tá me ouvindo, né? Bom, Chico, enquanto a gente tenta restabelecer, é um assunto delicado, não é? E agora a questão é como tirar as pessoas de lá. Agora há É pouco, até as pessoas delicadíssimo. falavam sobre pagar um auxílio, não é, pros garimpeiros que E estão aí lá sim, ilegalmente, né? Sem dúvida, um problema é exatamente. delicadíssimo pelo número de pessoas, pela carência dessas pessoas, óbvio, estavam lá cometendo crime, né? Estavam nessa área Yanomami cometendo crime, mas agora que aceitam sair pacificamente, eles devem ter alguma forma de transporte que os leve de volta às suas cidades e que sejam amparados de alguma forma porque ali o risco que se tem, que alguns disseram, inclusive de morrer ali no meio da floresta sem alimento, sem ter como voltar, andando até a exaustão. Então, é preciso sim que sejam amparados, tem que responder, né, pelo crime, pela ação criminosa, mas tem que ser amparados, porque isso não é uma questão de vingança, né? Eles têm que receber lá um tratamento humano, né? Como qualquer pessoa que comete crime ou não, mas eles têm que ser amparados com certeza. Sim. Ô, Chico, Muito pode bem. aproveitar. Eu posso falar, Diego? Claro, senador, Deixa fica à eu só fazer, vontade. deixa eu aproveitar e fazer uma Tudo bem, tudo pergunta bem. logo, senador. Eu vou emendar uma pergunta. Muita gente diz, se comenta-se com frequência, que essa ação dos garimpeiros ilegais ali na área de Roraima e em outras áreas da Amazônia tem incentivo de políticos locais. E o senhor também, em certa medida, foi apontado como uma das pessoas que defendia esse grupo de garimpeiros na atuação em áreas ilegais. Quer dizer, o senhor reconhece isso? Mudou de posição? Como é que o senhor vê a atuação de políticos por trás ou incentivando esses grupos? Não, muito boa, bom seu questionamento, Chico. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, que eu nunca fui a favor de nenhuma atividade ilegal. Aliás, Roraima é uma verdadeira província mineral. Ouro, nióbio, urânio, titânio, casterita, tantalita, etc, etc, etc. E, ora, se nós temos duas áreas gigantescas demarcadas, mais demarcadas, a área Raposa Serra do Sol, onde tem muitas ocorrências minerais, e a área do Surucucus, onde está aí no Google, você pode perceber os dados do DNPM, da Agência Nacional de Mineração, etc., né? É uma área realmente riquíssima. Eles, tangidos pela necessidade, levados, na maioria das vezes, por alguns que bancam esses garimpos, né? Eles vão, coitado, porque 95% dos que estão lá são trabalhadores. Os donos de máquina, proprietários de balsas, etc., esses aí, num momento como esse agora, eles fogem, têm seus aviões, têm helicóptero e, coitado, ficam lá os desamparados. Né? Então, eu, primeiro, nunca fui a favor do garimpo em área ilegal. Já comentei muito, sim, e acho que enquanto não for regulamentado o artigo 231 e 32 da Constituição, ou seja, que fala sobre a garimpagem em terras indígenas, eles estando lá ou em qualquer outra área, eles são ilegais. Então, isso aí eu tenho defendido fortemente. Agora, veja, o que na verdade nos preocupa é que você imagina homens, mulheres, velhos. E ontem eu estava em Brasília e recebi um telefonema de um neto de um senhor que tem 85 anos e é maranhense. E a vida inteira dele foi viver em garimpo, no Brasil inteiro. Onde tem garimpo, ele está. Aliás, o homem, o ser humano, desde a pré-história, aonde tem minério, está a presença do homem. Né? E aqui, na verdade, não era diferente. Agora, veja só que coisa interessante. Não tem fiscalização, não tem acompanhamento, não tem controle, não dão assistência, inclusive e principalmente para os índios, que agora eles estão tendo um tratamento em função dessa decisão judicial, como nunca tiveram na história. E olha que eu estou aqui no Estado há 36 anos.
Então, a degradação ela veio acontecendo com os olhos fechados do Estado brasileiro. Isso tem que ser compreendido. Então, o homem tangido pela necessidade ou pelo sonho, ele vai embora para a floresta. Eu imagino assim, quem é que vai se arriscar no meio da mata, animal peçonhento, a malária que dizima muito deles, etc., etc., se, Senador, na verdade, se ele não tem alguma orientação para ficar nessa área, que é ilegal. Ora, sim. alguém levou eles, alguém abriu essas portas, não é, Diogo? Exatamente, senador. E ali o território da população indígena, né? O território Yanomami. Não era de conhecimento público isso, pelo menos das autoridades locais, que estava havendo algo nesse sentido, quer dizer, a contaminação ali do solo, da água, a população indígena estava doente. Por que isso só apareceu agora? Olha, veja bem, boa pergunta também. Como é uma área federal, quem tem que fazer o acompanhamento é o IBAMA, quem tem que fazer o acompanhamento são os órgãos públicos federais que fazem o acompanhamento, faz a fiscalização e faz o controle, né? Então, agora, veja, se você perguntar, há um mês atrás, qual era o policiamento que tinha ali, que eu saiba, pelo menos na imprensa local, quase nada, né? Hoje não, tem dezenas e dezenas, talvez centenas de agentes públicos lá dentro, do judiciário, né, Polícia Civil, e também do Executivo, para que essa área seja desintrusada. E está correto. O índio não consegue conviver, principalmente os Yanomamis, que eles são primitivos. Os hábitos deles ainda são milenares. Então, como é que você vai colocar a sociedade branca em contato com eles? E a tendência natural vai ser dizimando. Porque, senador, na verdade, nenhum dos brasileiros queremos. É responsabilidade, então, do governo Bolsonaro. Veja só, nós não podemos, viu, aí por uma questão até de justiça. E olha que eu tenho 9 mandatos. Eu estou aqui, na verdade, no 9º mandato parlamentar, de vereador, 20 anos de deputado federal, vice-governador, governador, senador, etc. Então, se você olhar pelo retrovisor do tempo e ver como essa situação tem se agravado, você vai ver que nos últimos 20 anos, muito pouco foi feito para coibir a presença ilegal de garimpeiros nessas áreas, né? Então, e assim não só em Roraima, não. Nós estamos tratando hoje de Roraima, em função dos Yanomamis, mas várias regiões do Brasil que não têm a presença do Estado para coibir a garimpagem em áreas ilegais, né? Há mais de 20 anos. Então, nós acho, até por uma questão de justiça, que não deve se debitar ou se creditar apenas ao governo anterior, né, a presença dos garimpeiros lá, né? Então, se nós olharmos, pegar uma deixa eu lhe dar um dado para o senhor, só para o senhor completar o seu raciocínio aí. Eu fiz hoje uma matéria com uma entidade que faz essa medição de prejuízos ambientais, e está na minha coluna, né, sobre prejuízos e a extensão, o valor de prejuízos ambientais e sociais que são causados pelo garimpo ilegal. E o responsável por essa entidade disse o seguinte, que da área onde o garimpo acontece, lá aí na área Yanomami, 3.827 hectares foram abertos nos últimos 4 anos, ou seja, 75% do total da área de garimpo foram abertos nos últimos 4 anos. Ou seja, sim, os números mostram, aí não é nem uma pergunta, os números mostram que nos últimos 4 anos houve um recorde de ocupação de garimpeiros ali. E aí eu vou emendar com uma pergunta que é a seguinte, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, hoje, disse que a instituição que poderia ajudar a organizar, a combater o garimpo ilegal e dar assistência aos indígenas são as Forças Armadas, são elas que estão têm melhor infraestrutura para isso, mas que nos últimos 1 ano e meio passado, o termo que ele usou, as Forças Armadas não fizeram isso, e estão fazendo só agora. O senhor acha que faltou iniciativa das Forças Armadas para amparar os indígenas e coibir o garimpo ilegal? Senador, se puder dar resposta em 2 minutos, que é o tempo que a gente tem para encerrar o programa, por favor. Rapidamente. Primeiro, eu gostaria de dizer que esses números aí, de 3.827 hectares que foram degradados,
são números que nós não temos comprovação técnica ainda, porque é a mesma coisa. Quantos índios Yanomamis tem no território Yanomami em Roraima? Porque tem Yanomamis em Roraima, tem no Amazonas e tem na área continuada na Venezuela. São 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, ninguém sabe porque eles são nômades, primeiro. Segundo, essas áreas que realmente nós sobrevoamos e a gente vê muitas áreas degradadas. Eu não poderia afirmar e precisar se esse número, 75% nos últimos 4 anos, eles são verdadeiros. Se forem, nós temos que aceitar. Agora, nós não estamos em área para saber. Agora, a outra questão é com relação à manifestação do ex-ministro Ricardo Salles, que fala que as Forças Armadas que tinham que cuidar. Essa não é a função das Forças Armadas. Eu acho que ele não leu a Constituição. As Forças Armadas têm função definida, garantia da nossa soberania, né? Da lei e da ordem. Ora, o aparato de Estado é quem tem que fazer isso. Eles têm a logística para suportar, para apoiar essas operações, mas para assistir, para manter, não tem como, porque essa não é a função das Forças Armadas, né? Então, isso aí talvez tenha havido um equívoco por parte do ex-ministro, mas o que eu digo é que, veja só, para encerrar, urgentissimamente tem que ser tomada uma decisão para que nós não possamos ver uma crise humanitária inimaginável. Imagine o que é 15, 20 mil homens passando fome no meio da floresta sem ter como sair. Então, isso é gravíssimo. Veja bem, nós estamos vendo hoje aqui no dia 9 de fevereiro de 2023. Né? Por isso que estamos torcendo que o governo, que já gastou R$ 1.500 bilhão com os venezuelanos, que também foram tangidos pela necessidade em função da crise interna do país, já passaram por aqui mais de 800 mil venezuelanos, dados da própria Acnur, dados, inclusive, da própria Operação Acolhida. Né? Então, veja, é uma situação gravíssima nesse momento. Sim. E o que nós queremos é exatamente resolver esse problema de forma definitiva, retirando eles da área e deixando a área de 9 milhões e 500 mil hectares dos Yanomamis livre. Muito bom. Senador Chico Rodrigues, obrigado, viu, por nos atender hoje e reservar um espaço na sua agenda. Um abraço, bom trabalho para o senhor.